Estamos aqui no nosso quinto encontro, né? Gerindo finanças para a glória de Deus. Como vocês sabem, né? já estão se acostumando comigo. Eu sou Paulo Armerode, sou facilitador dessa classe e a gente está aqui justamente para a gente poder conversar sobre finanças, como que a gente tem que gerir nossas finanças para a glória de Deus. E hoje o nosso tema vai ser investir em você e no reino. Nós já vimos vários tópicos que a gente vai rever aqui na frente um pouquinho, mas hoje o tema é investir em você e no reino. Antes da gente começar propriamente dito na nossa classe, eu queria chamar a atenção para aquilo que a gente desenvolve como igreja, para estar ajudando você, a sua família, o seu negócio a se superarem com relação a finanças, né? Então, nós temos várias formas de ajudar as famílias a se equilibrarem e se reequilibrarem financeiramente. E quando a gente fala de família, a gente estende a família para os indivíduos e também para os empresários, né? O nosso foco é atender e ajudar as pessoas a saírem da crise. Eu estava conversando há pouco com um colega falando com relação à crise financeira que a gente vive. Na verdade, a crise ela sempre existiu para muitas pessoas. O que a gente tem que fazer é buscar não ser alcançado pela crise, né? E o nosso trabalho, com esse trabalho de ministério da igreja, é ajudar as pessoas a saírem ou se reequilibrarem financeiramente, a saírem da crise e se reequilibrarem financeiramente. Então, nós temos o Ministério Básico, que é o Ministério da Rede de Cuidados da Igreja, da IBB. É um Ministério de Restauração e Educação Financeira, onde a gente busca restaurar as finanças das famílias, dos indivíduos, dos empresários, das pessoas, de um modo geral, ensinando-as a buscarem um conhecimento a mais sobre finanças, sobre que forma ela pode se superar e superar o momento que ela está atravessando, né? Então, esse é o foco do Ministério Básico, que faz parte da rede de cuidados da igreja, né? Você pode estar acessando ali no próprio app da igreja ou no site da igreja, lá no Ministério da Rede de Cuidados, e buscar o Ministério Base para poder estar se informando e conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho, tá? Além disso, a gente tem o livro de finanças, que é uma história real de superação, aprendendo a lidar com finanças com e sem dinheiro, que é uma história, na verdade, a minha história pessoal vamos chamar de queda e ascensão financeira, onde eu tive um problema financeiro e a gente conseguiu se reequilibrar com a ajuda de Deus, com a ajuda da igreja, com a ajuda da célula, do pequeno grupo, e a gente conseguiu se superar e fez com que hoje eu buscasse conhecimento, que é um dos temas dos nossos encontros, e a partir desse conhecimento, hoje eu tenho condições de estar ajudando as pessoas, não só aqui ministrando essas aulas, como também dentro do Ministério Base e também de uma forma individual, junto com a minha esposa, a gente ajuda famílias a se superarem na parte financeira. E além disso, nós temos grupos de WhatsApp, que você pode estar se inscrevendo aí no nosso canal, para que você possa não só tirar dúvidas, mas poder conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho como Ministério Base, justamente para poder estar ajudando você que está passando por uma dificuldade financeira a se superar. E além disso, a gente busca também que esse conhecimento, essa busca pelo conhecimento do aprendizado de finanças, ela não pare somente em você, que você, como indivíduo, como servo de Cristo, também possa levar a outras pessoas a conhecerem esse ministério que a gente desenvolve aqui na igreja para poder estar ajudando e capacitando pessoas e famílias a se superarem, a superarem suas dificuldades financeiras. Bom, entrando nos nossos temas, né, que a gente tem visto, então nós estamos trabalhando com princípios bíblicos para gerir nossos recursos financeiros com base em 5 passos. Então a gente tem lá o tomar consciência da importância da gestão financeira, que a gente viu no nosso segundo encontro. Depois, desenvolver o hábito do planejamento e organização financeira. O ponto que eu acho que é mais importante de todos que a gente viu e que a gente vai ver, que é o diálogo na família. Quando a gente pensa em família, a gente pensa que Deus criou a família para ser a razão de existir da sociedade, no sentido dela poder crescer e se multiplicar, né? E a partir daí, até pela minha própria experiência, que eu tive a oportunidade de comentar no encontro passado, quando a gente falou sobre esse tema, diálogo na família, justamente a questão da falta do diálogo é que gera muitos conflitos na família e às vezes até a questão da quebra financeira da família, né? A gente viu isso um pouquinho no encontro passado, quando a gente falou sobre esse tema de forma específica. A gente vai estar vendo hoje investir em você e no reino, que é o quarto passo, né, que a gente está vendo, e depois a gente vai ver o buscar o aprendizado, ler e se informar, que é, como eu falei, é uma forma da gente poder crescer em qualquer segmento, em qualquer área que a gente venha a ter dificuldade, a gente tem que se informar, a gente tem que estudar, e para isso a gente tem que ler, tem que dedicar tempo e se esforçar para a gente poder alcançar esse objetivo. Então nós já vimos tomar consciência da importância da gestão financeira, desenvolver o hábito de planejamento e organização financeira, dialogar na família, e hoje a gente vai estar vendo especificamente investir em você e no reino.
Além desses 5 passos, né, que a gente vai estar discutindo aqui, tem estado discutindo aqui, a gente tem também tipos de investimentos que a gente vai estar trazendo para vocês num próximo encontro, onde a gente vai apresentar os investimentos que a gente tem hoje no mercado, para que serve cada tipo de investimento, qual o valor de investimento mínimo, qual a rentabilidade, para que serve, e a gente vai explorar bastante isso. Além disso, a gente vai falar um encontro especificamente sobre cartão de crédito, se ele é amigo ou inimigo, quais são as vantagens e as desvantagens de você trabalhar com cartão de crédito. Né? Você pode, vamos dizer assim, conquistar algumas coisas com o uso do cartão de crédito, como também pode perder muita coisa com o mau uso do cartão de crédito. E por último, no nosso último encontro, a gente vai estar trabalhando como organizar um orçamento familiar na prática. Então a gente vai pegar, com base até no livro, a gente vai fazer um trabalho sobre uma orçamentação de uma família. A gente vai ver os pontos que a gente tem que levar em consideração, como avaliar cada tipo de situação para a gente poder chegar num ponto de equilíbrio para melhorar nossas finanças familiares. Na aula passada, quando a gente falou sobre dialogar na família, um dos pontos que a gente abordou foi que juros compostos são a maior força do universo. E quem falou isso foi o Albert Einstein. Né? Aí tem uma caricatura dele, e ele falou isso com muita propriedade, que a gente viu num quadro que a gente está vendo aqui agora, a diversas modalidades de investimentos, de uso de crédito que nós temos, como nós vimos até em encontros anteriores, que a gente colocou que hoje a facilidade de crédito no mercado está muito grande. Qualquer pessoa que tem um nome limpo, vamos dizer assim, né, que não tem nenhuma dívida no SPC ou no Serasa, ela consegue um crédito de uma forma muito fácil, né, e rápida. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui a gente está trazendo 5 exemplos de modalidades de crédito, né, que é o cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, crédito consignado e financiamento de automóvel. Então eu trouxe esses 5 que são os mais comuns, né? Essa é a fonte do Banco do Brasil, que eu peguei aqui agora no início do mês de julho, ainda estamos em julho, no início do mês de julho. E a gente pode ver que no cartão de crédito a taxa mensal está em média 12,5%, anual 339,08%. É uma taxa muito alta, expressiva. O cheque especial é um pouco menor, chega a ser quase a metade, né? 6,35% no mensal e 116,88% no anual. O crédito pessoal, 7,06% e 171% no anual. O crédito consignado, que é um dos créditos mais baratos que a gente tem no mercado atualmente, é 2,2% no mensal e no anual 30,22%. E o financiamento de automóvel, né, que eu coloquei aqui para comparar dentro dos financiamentos que a gente tem, imobiliário também é um investimento, é um financiamento bem em conta, né? A gente está com 1,73% mensal e com 23,25% ao ano. O que isso representa, né? Pelo exemplo que a gente colocou aqui, se você pega um valor lá de R$100 no cartão de crédito e não paga o rotativo dele, em um ano você vai estar devendo R$410. Em 2 anos você vai estar devendo R$1.689. Agora imagina você ter uma dívida de R$1.000 que você não pague. Então você vai passar de R$1.000 para 2 anos depois para 16, 17 mil reais. É um valor assim realmente significativo em termos de acumulação de dívida. E temos também no cheque especial, R$100 representa R$209 em um ano, R$438 em 2 anos. E o mais em conta, né, o mais barato, vamos dizer assim, é financiamento automóvel, que você, uma dívida de R$100 em um ano você vai ter 109, e uma dívida de 2 anos você vai chegar a R$150. Né? Mas isso aqui é mais para um financiamento, não para um crédito propriamente dito, é somente para fazer um comparativo. Dentro desse processo de revisão daquilo que a gente viu na aula passada, quando a gente fala da questão do diálogo da família. Para você que está chegando agora, talvez você possa até perguntar, tá, mas o que juros de empréstimos, modalidades de empréstimos tem a ver com o diálogo na família? Na verdade, o que a gente teve a oportunidade de ver no encontro passado é que quando você não tem esse diálogo na família, o que acontece? Você acaba, por uma questão de manter um status que a família talvez não tenha, você acaba entrando num desses créditos, fazendo com que a família venha a sofrer, né, por causa disso. E aí nós vimos também a questão de como sua família trata o tema finanças em sua casa. De um modo geral, as pessoas, a gente viu várias pesquisas, mas 35% das famílias elas não conversam sobre dinheiro dentro de casa. E como eu tive a oportunidade de colocar no meu testemunho no encontro passado, e eu fazia parte desses 35% no sentido de que tudo aquilo que a gente consumia em casa, em termos financeiros, a minha esposa não tinha conhecimento. Eu tive a oportunidade de colocar para vocês que com um pouco mais de 14 anos de casado, a gente nunca tinha falado sobre dinheiro dentro de casa. E aí houve esse problema financeiro que nós tivemos que passar, graças a Deus conseguimos superar. E hoje já, semana passada, a gente completou 33 anos de casado, graças a Deus por isso, e nós hoje temos uma vida familiar estabilizada financeiramente falando.
graças à ajuda de Deus principalmente, mas também da igreja, dos irmãos que nos ajudaram a superar esse momento e fizeram com que a gente chegasse aqui hoje, até tendo a oportunidade de estar compartilhando com vocês essa classe. O importante é que a família busque a meta de orçamento e motivados com a possibilidade de realizar sonhos, como viagem, carro novo ou qualquer outra aquisição, que seja importante para toda a família. Ou seja, a família ela tem que trabalhar junto para poder superar suas dificuldades e não só superar suas dificuldades. Às vezes tem gente que até fala comigo, Paulo, mas eu não tenho... não é que eu tenho uma dificuldade, mas eu não consigo crescer. Então, quando a gente tem essa questão da orçamentação, do controle da gestão financeira familiar, a chance da gente atingir nossas metas, nossos sonhos, ela se torna realidade. Ela pode vir a se tornar realidade desde que a gente desenvolva um trabalho em família, né? Entrando no tema de hoje, praticamente, o que a gente está colocando aqui? Investir em você e no reino. A gente vai dar atenção nesse primeiro momento agora de investir em você. Quando a gente fala em investir em você, é muito importante termos a consciência que vamos envelhecer e que infortúnios surgem ao longo do caminho. Por isso, é fundamental que construamos uma poupança não somente para o futuro, mas também para atender às surpresas. Uma coisa que eu quero até colocar aqui antes da gente dar continuidade, quando a gente fala em poupança, eu não estou me referindo à poupança como os brasileiros de modo geral conhecem, né? Que é aquela poupança, a caderneta de poupança. Na verdade, quando a gente fala em poupança, a gente está falando em economizar, em poupar dinheiro, né? Então, é muito importante que nós tenhamos consciência, nós indivíduos, tá? Aí, dependente da família, que cada um da sua família, cada um de pessoas que formam uma família, tenham que pensar que ela tem que construir uma poupança para as surpresas da vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã, então esse investimento em você ele é muito importante para que você possa superar qualquer tipo de dificuldade que você venha a ter. Aqui temos 3 perguntas importantes para a gente poder refletir um pouquinho nesse nosso encontro de hoje. Você e sua família estão seguros? Como que você pensa com relação a essa segurança que você tem que ter, não só de forma individual, mas também com a sua família? Como você pensa no futuro? Né? O que você espera do teu futuro? Como que você pensa que o teu futuro vai se realizar? E um outro ponto que às vezes até confunde um pouco é o que você pensa do futuro, né? Então, quando a gente faz essas 2 perguntas, como você pensa no futuro e o que você pensa do futuro, na verdade as pessoas às vezes se confundem, mas o que a gente tem que levar em consideração é aquilo que você pensa no futuro e como você vai chegar lá. E o que você pensa do futuro é aquilo que você espera do teu futuro. Mas para isso a gente tem que entender o que eu tenho que fazer para poder chegar nesse futuro. Então, você e sua família estão seguros? Então, quando a gente pensa nessa questão de você e sua família estão seguros, um dos pontos que a gente leva em consideração, não vou dizer que todo mundo, mas quem tem carro, sempre, não vou dizer que sempre, mas a grande maioria vai ter seguro de carro, né? Tem muita gente que às vezes não tem dinheiro para pagar uma conta, não tem dinheiro para, de repente, adquirir um bem que a família precisa, mas como a pessoa tem um automóvel, ela fala, não, eu tenho que fazer o seguro do carro, que caso aconteça alguma coisa com o carro, como que eu vou fazer para poder pagar o conserto desse carro? Então, normalmente, as pessoas, quando pensam na questão da segurança, elas pensam muito na questão do seguro do carro, mas e o restante daquilo que está ao nosso redor? Quando a gente pensa em segurança da família, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem a questão que o brasileiro, de um modo geral, de quem tem carro, 86% das pessoas que têm carro têm seguro, né? Ou quem não tem, ele sempre busca fazer qualquer tipo de seguro para poder, no caso de uma surpresa com o veículo, quer seja uma quebra, quer seja um acidente, ele tem a condição de repor aquele bem, porque às vezes ele precisa daquele bem para poder desenvolver a sua atividade profissional. Mas o brasileiro, de um modo geral, ele pensa muito na questão do seguro do automóvel. Mas e o seguro residencial? Quando acontece alguma coisa, como que você consegue dar essa proteção para a sua casa? E para a sua vida? Gente, eu trabalho já há 15 anos com seguro de vida, previdência privada, com saúde, e o que a gente percebe é que muitas pessoas não têm o entendimento de que o seguro de vida, seguro saúde, o seguro da família, de um modo geral, eles são fundamentais para a gente poder ter uma tranquilidade, até pensar no nosso futuro. Então, de um modo geral, quando a gente fala, você e sua família estão seguros, a gente tem que pensar no todo, naquilo que a gente consegue oferecer para a nossa família em termos de segurança. Então, é muito importante a gente investir nisso. E, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está investindo na gente. Que quando a gente pensa no seguro de vida, o que a gente está fazendo? A gente está pensando no bem-estar da nossa família caso a gente venha a faltar. E, gente, ninguém vai virar semente. Todo mundo sabe que o homem do pó veio e do pó retornará.
como está lá na palavra de Deus. Então a gente tem que buscar esse entendimento de que você se proteger para que a sua família se sinta protegida é muito importante. Por isso que eu faço essa pergunta, né, que a gente tem que refletir, se você e sua família estão seguros. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. A gente, claro, a gente tem que confiar em Deus, que Deus é a nossa segurança, Deus é o nosso porto seguro, para que a gente possa superar as nossas dificuldades. Mas a gente também tem que pensar no lado humano, que a gente está vivendo no mundo e a gente tem que ter formas da gente poder sobreviver e principalmente fazer com que a nossa família sobreviva, né? Como você pensa no futuro? Quando a gente faz essa pergunta, as pessoas ficam assim meio em dúvida, como que eu vou pensar no meu futuro? Muita gente pensa que vai chover dinheiro. Eu vou achar uma bolsa cheia de dinheiro, eu vou ganhar na loteria. Graças a Deus a gente não joga na loteria, mas muita gente pensa, não, eu vou ganhar na loteria, eu vou achar uma bolsa de dinheiro, ou nesse exemplo aqui, uma velhinha vai lá, você vai plantar uma árvore em casa e ela vai dar frutos para você, vai dar dinheiro. Na verdade, a gente tem que pensar no futuro de uma forma que, quando eu chegar lá, eu tenho uma vida mais tranquila. Eu sei que hoje em dia no Brasil a gente tem uma limitação muito grande por causa da questão do INSS, muita gente diz que não é justo, não vou aqui nem ser contra nem a favor com relação ao INSS ou outros tipos de formas de você se aposentar ou ter uma vida mais tranquila no futuro. Mas independente de qualquer maneira, nós como indivíduos, pensando em investir em você, você tem que pensar numa forma de chegar no teu futuro de uma forma mais tranquila, para que você possa não só sobreviver, mas que você possa viver com dignidade. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Isaías 33:6. Ou seja, a gente tem que buscar essa estabilidade no nosso futuro, sabendo, obviamente, que a gente temos a salvação em Cristo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, para ver como que a gente vai conseguir chegar lá. E é uma coisa que eu sempre coloco, né? A gente tem que pensar não só no amanhã, a gente tem que pensar no depois de amanhã. Às vezes as pessoas pensam assim, não, quando eu chegar no final do mês, ou quando eu fizer 60 anos, ou quando eu fizer 50 anos, eu já vou ter um dinheirinho, então eu já vou me aposentar, vou acontecer. Mas na verdade a gente tem que pensar de que a vida pode ir muito além disso, né? Quer dizer, como que a gente vai além disso? Trabalhando até os 70, 80 anos para poder manter a vida estável com relação à qualidade de vida da família. Então a gente tem que começar a se preocupar nesse investimento individual de cada um. E o que você espera do futuro? Normalmente o que a gente vai esperar? Tranquilidade, a gente vai esperar ter segurança, a gente vai esperar, né, ter bem-estar, ou seja, ter uma qualidade de vida boa para nós e para a nossa família, ter saúde. E aí, quando a gente fala em saúde, a gente tem a questão, como eu falei antes, da questão de você se precaver com relação à saúde. Eu não vou entrar no mérito aqui dos custos de plano de saúde, de seguro-saúde, mas uma coisa que é importante é a gente pensar na nossa saúde. Quando a gente pensa na saúde, não é só a questão, não, eu não tenho condições de ter um plano de saúde para poder ter uma velhice tranquila quando eu ficar doente. Não, a gente tem que começar agora a se preocupar com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. E quando eu falo disso de bem-estar e nossa saúde, na verdade eu não estou falando especificamente de um plano de saúde, eu estou falando de você ter uma vida saudável. Então, o que você espera do futuro? Se você hoje, aquele ditado que tem, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Então a gente tem que semear uma boa saúde hoje, ou uma boa forma de você se manter numa forma saudável, para que você, quando vier a ficar mais velho, você tenha uma vida mais saudável, né, com relação a uma boa alimentação, prática de exercício, para você ter uma vida melhor quando você chegar lá na frente, né? Além disso, pensando na sua aposentadoria, porque a nossa vida laboral, o nosso ritmo de trabalho, ele naturalmente, com a idade, ele vai diminuir. Então, se hoje você desenvolve um trabalho mais braçal, ou mesmo que você desenvolva um trabalho mais intelectual, vai ter uma hora que o seu corpo vai começar a cansar. E você tem que começar a se preocupar com esse investimento no teu futuro, para que você possa ter uma aposentadoria mais tranquila. E para isso você pode, não só na aposentadoria, ter uma vida mais tranquila, como também pensar em aproveitar, não vou dizer que aproveitar a vida daquilo que você não aproveitou até esse momento, né, ou até o momento da aposentadoria, mas você poder planejar uma viagem, você poder planejar uma estada com filhos, com os netos, você ter uma forma de você chegar no seu futuro com uma forma mais estável. E quando a gente coloca tudo isso, muita gente leva em consideração a questão de que, como a gente está falando de finanças,
Na verdade, eu estou colocando mais em foco a questão da aposentadoria na questão financeira. Mas eu acho que é muito mais do que isso, né? Na verdade, você tem que trabalhar com a sua família para você ter tranquilidade, segurança, bem-estar e saúde para que você possa, não só você, como também a sua família, ter uma boa vida na aposentadoria. E quando a gente fala aposentadoria, não quer dizer necessariamente quando você parar de trabalhar. No caso da aposentadoria, que eu estou fazendo mais menção à questão de você ter que interromper a sua atividade laboral ou diminuí-la em função da tua condição não de saúde, mas a condição física. De que você realmente está ficando com uma idade mais avançada, que você começa a ficar mais cansado e você tem que começar a pensar nesse tipo de situação. Então é muito importante a gente investir na gente, pensando no nosso futuro. Então essa questão do investimento no reino. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço de correr atrás do vento. Eclesiastes 4:6. Então, quando a gente pensa nessa questão da tranquilidade, a gente tem que buscar fazer o nosso trabalho para que lá na frente eu tenha essa tranquilidade, como diz a palavra. Além disso, o ideal é separar 10% do nosso ganho para guardar e investir todo mês. Eu sempre falo com as pessoas, né, que me perguntam, quando eu converso com algum jovem, quando a gente fala sobre finanças, o conselho que eu dou para os meus filhos, né, minha filha tem 21, meu filho tem 24, 23, 24, acho que é 23 ou 24, agora não vou lembrar de cabeça, 23 anos, desculpa. Nesse processo, o que acontece? Todo o dinheiro que vocês ganharem, se vocês guardarem 10%, se alguém tivesse me dado esse conselho quando eu era jovem, quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, gente, hoje eu teria uma condição financeira muito mais estável do que eu tenho hoje. Né? Então, essa questão da poupança, desse investir, guardar dinheiro, ele é muito importante para que a gente possa se precaver para o futuro, como a gente viu até aqui. Muitos economistas falam que o ideal é você ter uma reserva financeira de pelo menos 6 meses para superar os momentos de dificuldades. Então, existem muitos economistas que dizem que, se você tiver, por exemplo, se você tem uma renda, se você tem um custo mensal de R$2.000 e você ganha 3.000, você tem que ter uma poupança, um dinheiro guardado para que você possa se sustentar durante 6 meses, caso, por exemplo, você venha perder o emprego. Caso, por exemplo, você venha ficar doente, tenha que parar de trabalhar. Caso, por exemplo, você sofra um acidente que você tenha que suprir uma determinada necessidade, que não vai afetar o teu orçamento. Então, muitos economistas falam dessa questão de que o ideal é que você tenha uma reserva financeira de pelo menos 6 meses de tudo aquilo que você, do teu custo mensal. Então, se você tem um custo mensal de 2.000, o ideal é que você tenha uma poupança, vamos chamar assim, ou seja, um dinheiro guardado equivalente a R$12.000, para que você possa ter para que você possa suprir o teu custo mensal, caso você venha ter algum infortúnio ou alguma surpresa na caminhada da sua vida. Né? Então é muito importante você pensar nessa questão dessa economia. Lembram de José, quando interpretou o sonho do faraó e quando se tornou administrador do Egito, ele mandou guardar 20% de tudo que se produzisse no reino. Claro que aqui a gente está falando especificamente de um tempo específico, né? Lá foram 7 anos, mas mesmo assim, durante 7 anos, ele guardando 20% de tudo que o reino produzia, gente, se a gente leva isso para a nossa vida, se durante 7 anos a gente conseguisse guardar 20% de tudo que a gente ganhasse mensalmente, a gente teria uma vida muito estável nos anos seguintes desses 7 anos, né? Como aconteceu lá com José no Egito. Então a gente tem que pensar muito nessa questão de investir em você. É muito importante você se preocupar com o teu investimento, com o investimento na sua vida, pensando no seu futuro. Então, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. Ou seja, nós temos sempre que pensar em elaborar planos para que a gente possa pensar no nosso futuro, para que seja um bom futuro, né? Como diz a própria palavra de Deus. Falando agora sobre investir no reino, mas não basta investir apenas em si e na sua família. Para nós crentes também temos o dever de investir no reino, não por obrigação, mas por obediência e entendimento de que tudo a Deus pertence e que temos que devolver a Ele pelo menos 10% do nosso ganho. Afinal, Deus é muito generoso e é Ele quem nos dá o nosso sustento através do nosso emprego, do nosso trabalho. Então, quando a gente pensa em investir no reino, uma das coisas que eu sempre coloco, né, para qualquer pessoa que eu vou discutir essa questão de finanças, principalmente quando a gente vai falar de dízimo, é que o dízimo ele é o mínimo do mínimo que você tem que devolver para o reino, né, para poder fazer com que o reino prospere, para fazer com que o reino cresça e apareça e cada vez mais e mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Cristo como nós tivemos essa oportunidade de conhecer. Então a gente tem que fazer esse nosso trabalho.
Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3:10. Então, aqui o que a palavra de Deus coloca para nós é que a gente tem que ser fiel no dízimo, e a gente tem que depositar e fazer prova de Deus. Certo de que a gente, não vou dizer nem retribuindo a Ele, a gente devolvendo esse mínimo para Deus, Deus vai honrar a sua promessa conosco, né? E um ponto que é importante nessa questão do investir no reino é a gente reconhecer que tudo é de Deus, que somos mordomos de Deus e que devemos ser fiéis a Deus. Então, são 3 pontos que são fundamentais nesse processo de investimento no reino. Então, quando a gente fala em reconhecer que tudo é de Deus, lá em Ageu 2:8, ele diz, o Senhor nos diz, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Ou seja, tudo é de Deus. Então, quando a gente devolve 10%, por isso que a gente diz que a gente devolve 10%, porque, na verdade, Ele nos dá 100%. E a gente está aqui justamente para poder fazer essa devolução para Ele de pelo menos 10%. Dentro ainda de reconhecer que tudo é de Deus, em 1 Coríntios 29, 11, 12 diz, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ou seja, se a gente reconhece que tudo é de Deus, a grandeza é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus, a majestade, o esplendor, tudo é dele. Então, nós como servos de Cristo, como fiéis filhos de Deus, a gente tem que devolver pelo menos 10%. E mais, a gente tem que continuar investindo no reino, não só nos 10%. Lembrando aquilo que a gente viu nos nossos primeiros encontros lá, falando sobre mordomia, somos mordomos de Deus. Em Eclesiastes 3:13 diz, e também que todo homem come e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, é dom de Deus. Ou seja, Deus nos dá a oportunidade de termos o nosso trabalho. Então, nada mais justo, né, do que a gente investir no reino e retribuindo com aquilo que Deus nos dá, né, além do dízimo. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz do choro e das lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Jeremias 31:16. Ou seja, quando nós somos mordomos, o nosso trabalho ele vai glorificar a Deus. E uma das formas da gente glorificar a Deus com o nosso trabalho é a gente investir no reino. Então a gente tem que pensar muito nisso, de uma forma que a gente possa crescer nessa parte de investimento. A gente teve a oportunidade de ontem, nós tivemos a Assembleia da Igreja, e foi tão gostoso perceber e ver que a nossa igreja ela investe muito em missões. Hoje, esse ano nós investimos no primeiro semestre mais de R$500 mil em missões, onde a gente consegue ver que a nossa igreja é uma igreja missionária que busca esse investimento no reino. E aquelas pessoas que participam de uma forma direta, investindo em missionários, investindo em missões, também com seu dízimo, também faz parte desse investimento. É uma forma da gente estar investindo no reino. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Ou seja, nós temos que buscar fazer o nosso trabalho para o crescimento do Senhor. E, além disso, devemos ser fiéis a Deus. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. 1 Pedro 4:10. Quando Pedro fala aqui a questão dos dons, o que a gente percebe? Que muita gente, quando fala em investir no reino, a gente está falando aqui uma classe de finanças, mas quando a gente fala em investir no reino, muitas pessoas pensam só na questão financeira, mas não é. Você também tem que investir no reino de uma forma que você se doe para o reino, para a ação da obra de Deus. Ou seja, você tem que servir ao próximo, né? Desenvolvendo um trabalho voluntário, fazendo um trabalho de missões, acompanhando um missionário, orando por um missionário. A gente sabe que as formas da gente poder investir no reino indo, participando e orando. Então, nós temos 3 formas que às vezes a gente acaba negligenciando porque a gente pensa só na parte financeira. Ah, não, puxa vida, eu não tenho condições de estar ajudando, além do dízimo, para sustentar um missionário, para ajudar com uma cesta básica. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que não é só essa questão que a gente tem que investir. Nós temos que investir também com a nossa oração. E, às vezes, fazendo o nosso papel de servos de Cristo, né? Então, a gente tem que estar trabalhando a questão de que a gente tem que ser, a gente sempre deve ser fiel a Deus em função disso. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Lucas 16:11. Então, a gente sempre tem que estar preocupado em retribuir tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Quer seja a questão pelo trabalho, quer seja pelos dons, quer seja pelos talentos que Deus nos dá, que a gente coloque isso tudo em uso
em prol do crescimento do reino do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Quando a gente coloca isso, na verdade, que devemos ser fiéis a Deus, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que Deus está sobre todas as coisas. E como eu falei, Deus nos dá o trabalho, Deus nos dá talento, Deus nos dá dons, Deus nos dá sabedoria. E nós temos que retribuir isso para Ele, né? Independente, não só investindo em nós como seres humanos, para que a gente possa fazer com que a nossa família cresça, para fazer com que a nossa família prospere, para fazer com que a nossa família também participe do reino de uma forma efetiva, mas a gente também tem que investir, se preocupar em investir no reino. Certo de que Deus tudo retribuirá as nossas ações. A gente não tem que fazer por obrigação, a gente tem que fazer pelo nosso sentimento, entendendo de que, por sermos bons, fiéis e mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, nós temos que devolver a Deus, não só o dízimo, mas também como ofertas, e aí quando a gente fala em oferta, não é só oferta financeira, a gente tem que fazer, como eu falei, nós podemos investir no reino de 3 formas, né? Ajudando financeiramente, indo e orando. Então a gente tem que pensar que quando a gente investe no reino, é uma coisa muito ampla. A gente aqui está falando da parte financeira, né? Mas o que a gente tem que colocar em mente é que todo esse trabalho de investimento no reino, ele tem que partir do nosso coração. Se a gente fizer esse investimento de uma forma genuína, entendendo de que Deus nos capacita para que a gente possa superar nossas dificuldades, para que a gente possa ir além daquilo que Ele coloca nas nossas mãos, buscando ser fiéis a Ele de uma forma direta, para que a gente possa crescer. Gente, na verdade, quando a gente fala em investimento pessoal e investimento no reino, basicamente, a gente tem que pensar em 2 pontos. O primeiro ponto é que, quando eu falo em investimento pessoal, quer dizer, investir em você, você tem que investir na questão de que você está investindo para você e para a sua família, não só para o momento, não só para as dificuldades momentâneas, mas também e principalmente para o futuro. Quando a gente fala em investir no reino, na verdade a gente está falando com relação a que eu tenho que devolver a Deus tudo aquilo que Ele me dá. O mínimo que a gente tem que devolver a Deus são os 10% como dízimo, mas como eu falei antes, a gente tem que ir muito além disso. E quando eu falo em muito além, eu não estou me referindo somente à questão financeira. Além dos 10%, eu tenho que dar mais 10%, eu tenho que dar 20%, eu tenho que dar 50%. Na verdade, você tem que dar aquilo que o teu coração manda você dar, né? Mas você tem que se dispor a isso. Como a gente costuma falar muito aqui na igreja, toda ação que a gente venha a fazer em prol do reino, ela tem que ser intencional. Ou seja, eu tenho que ter a intenção de que eu vou ajudar o reino, quer seja com as minhas finanças, quer seja com meus dons, quer seja com meus talentos. Então a gente tem que estar muito preocupado com isso. Então, basicamente, o nosso encontro de hoje foi para poder chamar a atenção de que você tem que se preocupar em investir em você e investir no reino, para que Deus possa ser divulgado a toda criatura, que nós, como servos de Cristo, possamos oportunizar a nossa igreja a crescer na divulgação da palavra, a crescer na divulgação dos mistérios de Cristo, para que as pessoas possam vir a conhecer a Cristo, possam se arrepender dos seus pecados e possam se entregar a Ele. Gente, esse é o nosso encontro de hoje. Ele foi um pouco mais curto em função de que é um tema básico com relação ao investimento pessoal e no reino. Que fique claro que nós temos que ser bons mordomos e fiéis de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Não só com os 10%, mas sim com toda a nossa vida. Tanto que quando os pastores, de um modo geral, fazem lá a ceia, o que os pastores colocam com relação à ceia é que você não tem que colocar apenas o corpo de Cristo, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, mas na verdade você tem que se doar naquele momento, certo de que você está fazendo o melhor para Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez com vocês. Espero poder ter ajudado vocês nessa questão do investimento no reino e no investimento pessoal, né? A ideia nossa aqui é abrir espaço para reflexão. Então, caso vocês queiram discutir alguma coisa com relação a esse tema que foi desenvolvido, a gente vai estar aberto através do nosso WhatsApp. Então, vocês podem estar colocando algum questionamento, alguma contribuição para a gente poder estar enriquecendo também esse nosso encontro. E mais uma vez eu agradeço a participação de vocês, tá? Nesse nosso momento. Antes de encerrar, eu queria estar orando para que a gente possa continuar servindo a Deus, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai,
Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de podermos nos reunir, Senhor, através da tecnologia que o Senhor nos concedeu, Senhor, de podermos levar a Tua palavra, Senhor, levar o Teu ensinamento, Senhor, a tantas pessoas, através desse meio de mídia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos capacitado, Senhor, para que a gente possa discutir assuntos com relação ao crescimento e expansão do Teu reino, Senhor. Que a lição de hoje, Senhor, sobre investimentos no reino, sobre investimentos pessoal, que a gente possa entender que o principal é investir a nossa vida para o crescimento de Cristo, Senhor, para que a Tua palavra possa ser proferida em todo canto da terra, Senhor, e que na nossa comunidade nós possamos ser instrumentos, Senhor, não só através dos nossos dízimos, Senhor, e ofertas, Senhor, mas também através do nosso envolvimento pessoal na Tua obra, para que ela possa crescer. Então, que o nosso investimento vá além, Senhor, das fronteiras financeiras, Senhor. Que o nosso investimento seja da nossa vida para a Tua obra. Esteja conosco, Senhor. Abençoa-nos nesse dia e nessa semana. No nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.